Hoje o Senhor vai me usar para trazer uma palavra abençoada para a igreja. E que hoje tem uma notícia boa. Se alguém tem coração que está sofrendo, abra o seu coração, porque hoje Deus vem falar com você de uma forma bem especial. Amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor este momento. Estenda suas mãos para a minha vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, como uma serva, como instrumento em Tuas mãos. Peço que o Senhor me use, Senhor, nesta noite, para trazer boas novas aos meus irmãos. Que todos, Pai, possam ser alcançados por essa palavra, transformados, porque a Tua palavra é viva. É uma palavra transformadora. Aleluia. Então receba, Senhor, as nossas orações de bom grado aos Teus ouvidos. Amém? O tema hoje da minha pregação é: há um lugar preparado, firme-se na esperança e não desista no vale. E a nossa passagem é João 14, do verso 1 ao verso 4. Que diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: irei, pois preparar lugar para vós. E se eu for vos preparar lugar, regressarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Vós sabeis aonde vou e conheceis o caminho. Amém? Irmãos, Jesus nessa passagem, ele está prestes a ser crucificado. E o clima é de medo, de angústias entre os seus discípulos. E eles, sem entender o que viriam, não compreendiam o que estava acontecendo ou o que eles veriam a viver. E o que havia deixado tudo para seguir Jesus. Eles largaram esposas, seu trabalho e foi seguir o Senhor. E pensa comigo que depois de deixar tudo, pensa a gente hoje em dia, nos nossos dias, se a gente fosse abandonar tudo, nossa família, nossa casa, e o Senhor vem e nos avisa: eu vou retornar ao Pai. A gente se sentiria sozinho. E o medo e as incertezas, esses turbilhão de sentimentos viriam a nós. E aí o Senhor, ele olha para os seus discípulos e com palavras de ternura ele diz: não se turbe o vosso coração. E hoje, irmãos, o Espírito Santo, ele diz o mesmo para nós. Mesmo quando o diagnóstico é ruim, ou quando a porta parece fechada, mesmo quando na sua frente não há um caminho, ou quando o vale é escuro, não se turbe o teu coração. Não se turbe o vosso coração. Significa, não se deixe abalar. Não perca o controle. Não se desespere. Jesus, ele não nos nega que neste mundo haveríamos problemas, lutas, e ele está nos ensinando a como permanecer firme, mesmo em meio a eles. A fé é o remédio para o nosso coração agitado. Não se turbe o vosso coração, porque Deus ainda tem um plano e um lugar preparado para você. E este texto é um remédio para as nossas almas. É uma promessa de descanso seguro e um futuro eterno. Então fale aí para o seu irmão do seu lado: ei, não se turbe o vosso coração. O céu continua de pé. Aleluia. Irmãos, Jesus está dizendo, mesmo
quando tudo parece desabar, confie em mim. Eu tenho um lugar preparado para você. E eu separei alguns pontos. O primeiro é ter um coração firme em meio ao vale. Em João 14:1, Salmos 46, 1 e 2 e Isaías 43, 2, e nós vamos falar sobre todos esses. E aí eu separei pedacinhos por pedacinhos. O primeiro, aonde que fala, né, nosso primeiro versículo, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A mensagem é de que a fé em Deus traz segurança, proteção e paz em meio às dificuldades de nossas vidas. Jesus diz aos discípulos para não se perturbarem e terem fé em Deus e nele. A promessa é de paz e a certeza é de que Deus está no controle, acalmando os corações ansiosos diante de um futuro incerto. Salmo 46, verso 1 e 2. Aqui, o salmista, ele afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro sempre presente na angústia. Por isso, não há motivos para temer, mesmo que o mundo ao seu redor desabe, pois Deus é um abrigo seguro. Amém? Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? O profeta, ele transmite uma promessa de Deus para o seu povo, garantindo que ao passarem pelas águas profundas e pelo fogo, lá estaria o Senhor, com eles nas adversidades. Não nos consumirão. As adversidades não nos consumirão. A presença de Deus é a garantia de que não seremos destruídos. Amém? E Jesus, ele não disse, vocês não terão problemas. Ele não disse. Ele disse, credes em mim. Então, a gente, às vezes, por mais que a gente tenha passado os nossos momentos de dificuldade, que as nossas crenças, às vezes, vêm diminuindo, às vezes, os nossos problemas são tão maiores que a gente perde a visão do Senhor. E aí, as incertezas, as dúvidas começam a invadir o nosso coração e, de repente, a gente já não crê num Deus que é tão amoroso para conosco. E aí é que está o que a gente tem que ter um ponto de percepção. É igual a passagem quando Pedro diz que queria andar sobre as águas e enquanto ele estava com a visão no Senhor, ele estava andando sobre as águas. Quando ele olhou para as circunstâncias no qual ele estava vivendo, que poderia trazer para os nossos dias de hoje, as nossas lutas. Às vezes, né, o Caim nos tirando do nosso caminho, nos atrapalhando. Então, não perca o foco, porque quando a gente está direcionado e olhando para o Senhor, o nosso caminho é certeiro. As circunstâncias vão passar, porque o Senhor diz, credes em mim. Aleluia. O segredo, irmãos, não é fugir do vale. Não é fugir do vale. É crer no meio do vale. Na Bíblia temos alguns exemplos. José, por exemplo. José, ele foi traído, foi lançado e vendido como escravo e foi injustiçado na prisão. Mas ele manteve um coração firme diante do Senhor. Aqui em Gênesis, no 50, 20, diz assim: vós intestastes o mal contra mim, porém Deus tomou em bem.
Deus usou o vale para levar ele aonde? Ao palácio. A uma autoridade abaixo do rei do Egito, de Faraó. Então, depois de Faraó, ele era a próxima e maior autoridade. Então, aquele vale, aquele sentimento de ter sido traído pelo Caim, os Caíns da casa dele, pelo o que ele passou dentro da prisão, pelo falso testemunho que levantaram contra a vida dele, mas o Senhor, ele vê todas as coisas. E ele exaltou José porque ele se manteve firme e levou ele, né, até o palácio. Ele deu um status para ele. Deus, ele transforma vales em escadas para a glória. E o nosso segundo exemplo foi Davi. Davi foi ungido rei, mas antes de se sentar ao trono, ele teve que passar pelo deserto, pela caverna e pela perseguição de Saul. Que Saul, ele não queria que Davi reinasse, então ele perseguiu. Mas não adianta, irmãos. Se a tua perseguição é grande, a tua vitória já está chegando. Aqui no Salmo 23, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não te temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Então, mesmo com as circunstâncias que ele estava vivendo, ele ainda disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Davi não sabia, não era o vale que definia ele, mas era a presença de Deus que estava ali com ele, no vale. Levante a sua voz e profetize então: esse vale vai virar testemunho. Aleluia! Então, quando você estiver diante de um vale, diante de uma perseguição, levante a sua voz e fale: esse vale vai virar um testemunho. Aleluia! O nosso segundo ponto é: há uma casa e um lugar preparado para os fiéis. Não é para qualquer um, infelizmente, é para os fiéis. A gente vai falar no texto de João 14, 2, 2 Coríntios 5, 1 e Apocalipse 21, 4. João 14, 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia! E sabemos que, se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus uma habitação eterna. E Deus enxugará as suas lágrimas. Amém? Jesus, ele não subiu ao céu para descansar, irmãos. Ele subiu para preparar um lugar aos santos. Aleluia. E cada lágrima, cada oração, cada batalha está sendo registrada no céu. Ele está construindo um lugar onde não haverá dor, doenças, luto, nem separação. Aleluia. No céu não haverá UTI, não haverá cemitério, não haverá choro, haverá glória, presença e adoração. Eternidade com Deus. Aleluias. E o nosso terceiro exemplo é a mulher do fluxo de sangue, que com 12 anos de enfermidade, desprezo e isolamento, mas teve uma coisa que foi um diferencial na vida dela. Foi o momento em que ela decidiu tocar em Jesus. Às vezes a gente está num momento em nossas vidas que a gente não tem forças ou as circunstâncias nos impedem de dar o passo. Mas o Senhor vem falar que a gente precisa ter uma decisão. Se a gente quer ter uma mudança em nossas vidas, a decisão tem que ser nossa. O passo tem que ser nosso. Não adianta o meu pastor querer me encaminhar se eu não quero. Não adianta ele orar. Ele vai orar, porque ele
foi feito para isso, para nos ajudar, para nos auxiliar, orar por nós, interceder conosco, estender as suas mãos. Mas se eu não quero mudança, de nada acontece na minha vida. Porque o passo de mudança tem que ser nosso. A transformação tem que partir de nós. Mais um dia ela decidiu tocar em Jesus e em Marcos. Capítulo 5, no verso 28, ela diz assim: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. E foi curada. Jesus transformou a vergonha dela em um milagre. E esse mesmo Jesus que estava lá há mais de 2025 anos atrás, é o mesmo Jesus que está aqui com a gente. É o mesmo Jesus que preparou o céu e que ainda cura, liberta, restaura vidas aqui nessa terra. E o nosso quarto exemplo é o filho pródigo. Ele estava longe da casa do pai, no vale do pecado e na miséria. Mas um dia caiu em si e voltou. Quantas vezes a nossa vergonha nos impede de voltar para a casa do pai? E isso, irmãos, tem que ser quebrado. E isso tem que ser... A gente tem que orar por pessoas que às vezes estão constrangidas, com vergonhas, de voltar para a casa do Senhor. Porque a oração vai mover montanhas. Então, quando a gente souber de alguém que está afastado, que não consegue voltar para o Senhor, as nossas orações têm que ser intensificadas para que o Espírito Santo possa libertar. E o passo de ser da pessoa, ela tem que dar esse passo de querer voltar para a casa do Senhor. Amém? Em Lucas, capítulo 15, no verso 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante a ti. E o pai o recebeu como? O pai falou que não queria nada com ele, recebeu ele festas, dando roupas novas, um anel que representa autoridade, e deu um grande banquete. Porque aquele filho que estava morto, ele voltou à vida. Aleluia. A casa do meu pai ainda tem lugar para quem volta. Ei, se alguém está afastado, o Espírito Santo está te dizendo hoje, volta para casa, porque ainda há uma morada reservada para você. Amém? E o nosso terceiro ponto é a promessa do retorno e da comunhão eterna. Os textos é João 14, 3 e 4, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e Apocalipse 22. Aqui em João 14, 3, 4 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Amém? Então o Senhor diz: volta, eu vou te receber. Eu estou de braços abertos para te receber. Mas basta que você dê o passo para voltar ao Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Apocalipse 22, 2 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia! Jesus irá voltar, irmãos.
Ele vai voltar com o galardão e aí ele vai te perguntar: servo bom e fiel, tome o seu galardão. O que nós estamos fazendo para o Senhor, irmãos? Estamos profetizando, estamos orando, estamos fazendo a obra que o Senhor nos deu para fazer, ou ainda há algo que o Senhor quer que façamos e a gente ainda está deixando meio de lado? Seja por vergonhas, seja por incertezas. Lembra? Ei, eu estarei com vós. Deixa que o Senhor vai se manifestar em vós e fazer a obra dele. É só se permitir. Não fique acanhado ou com medo. Os sepulcros vão se abrir, os salvos vão se levantar. A igreja será arrebatada. Não é um conto, é uma promessa. Ele foi, mas vai voltar com poder e grande glória. Aleluia. O nosso quinto exemplo aqui é Pedro. Pedro, ele negou Jesus, caiu, chorou amargamente. Mas Jesus, ele foi restaurá-lo. Pedro, tu me amas? E depois do Pentecostes, aquele homem que negou, pregou e 3.000 almas foram salvas. Irmãos, quando o Espírito Santo ele desce como Pentecostes, ele muda o covarde em pregador, o abatido em adorador, o fraco em testemunho vivo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E agora, para concluirmos, eu queria falar esse restante dos versículos e queria colocar uma música no fundo. E é uma música de João 14. E aí, como eu deixo que esse louvor invada o seu coração e que o Espírito Santo transborde através da sua vida. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu presença constante. Ele disse em Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, se você está em um vale, creia. Ei, se você está esperando uma resposta, não desista. Ei, porque o mesmo que lhe prometeu há de completar. Ele está voltando para nos buscar. Não se turbe o teu coração. Você pode até estar passando, pode estar no deserto, mas o destino final é a casa do Pai. O vale é passageiro, a glória é eterna. Filho, filha, não pare agora. O lugar está preparado, mas é preciso permanecer firme. Há pessoas que estão cansadas, feridas, com o coração turbado. Mas o Espírito Santo manda te dizer: ei, a promessa ainda está de pé. Você ainda vai louvar o Senhor. E ainda vai louvar aonde você chorou. O vale vai florescer. Aleluia. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, que eu quero orar pela vida de vocês. E se há alguém que quer renovar a sua fé hoje, e se há alguém afastado do Senhor, o Senhor te chama de volta para casa. E se há alguém que precisa entregar a sua vida a Cristo, hoje é dia de salvação. Aleluia. Senhor, meu Pai querido e Deus amado, a tua palavra foi entregue à tua casa, Senhor. Há tantas vidas lá fora, Senhor, que estão perdidas, afastadas de ti, Senhor.
Mas o Senhor diz para eles: ei, volta para a casa do Senhor. Estou te esperando de braços abertos. Não há nada que te faça temer, eu estarei contigo. Foi uma promessa, o Senhor nos disse que era uma promessa. E Ele não é falho, irmãos. Então eu oro pela vida daqueles que estão lá fora com o coração turbado, sem direção, sem estrutura emocional, sem estrutura familiar. Oh, Senhor, toca na vida dessas pessoas, que o Senhor possa transformar o destino e o caminho deles. Encoraja-os agora, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, renova para que eles venham dar o primeiro passo. Quebranta esse coração endurecido, Senhor. Não é as circunstâncias que faz ele, é a Tua presença na vida deles. E o Senhor não os abandona, porque o Senhor se manifesta de várias formas. Seja através de uma oração, de uma mão. Oh, Senhor, transforme vidas. Oh, Pai querido, Deus amado. Tem tantas pessoas lá fora clamando por salvação, Senhor. Toca na vida dessas pessoas. Que haja, Senhor, motivação e transformação. Que o Teu poder possa invadi-los. A vida dos meus irmãos aqui, Senhor, coloco diante de Ti. Renove cada um, Senhor. Faça um renovo com cada um que está aqui. Aqueles que estão vendo pela transmissão, sejam renovados pelo poder do Espírito Santo. Em honra e glória para o Teu santo nome, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Amém. Os diáconos podem